Oi, gente, tudo bem? Boa noite para vocês. Bom dia, não sei o horário que você vai ver esse vídeo. Eu estava meio sumida daqui com os vídeos, mas eu iria gravar um devocional em áudio, mas lendo o texto que eu estava lendo, é tanta coisa boa que o Senhor tem para nos falar, que aí falei, vou estender um pouquinho mais e passar isso em vídeo para você. Nós temos vivido tempos difíceis, para alguns tempos, às vezes, de medo, muitas pessoas têm estado com o coração apertado, alguns com síndrome do pânico, entrando em depressão, e se nós não estivermos firmados no Senhor e nos apegarmos na palavra dele, nós vamos fracassar. E nós cremos que nós somos mais do que vencedores. E esse não é um tempo para o fracasso, mas é um tempo de fortalecimento para as nossas vidas, para aproveitarmos desse tempo com a nossa família e também, acima de tudo, com esse tempo com o Senhor. E eu gostaria de ler com vocês o texto que se encontra em Efésios, Efésios capítulo 4, que diz: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade no Espírito pelo vínculo da paz. Gostaria de trazer isso para o nosso dia a dia nesses dias da quarentena. Estamos dentro, alguns já estão dando uns perdidos, dando uma saída, né? Às vezes vão no mercado um pouco para dar uma volta, mas nós estamos confinados dentro das nossas casas com a nossa família. E nós sabemos que muitas vezes nós temos dificuldades com alguns membros da nossa família, alguns são parecidos conosco, e quando vai ver, a gente já teve uma discussão, teve um quebra-pau, e ali uma sementinha, às vezes o inimigo lança uma sementinha no nosso coração. E eu quero te fazer uma pergunta, porque antes mesmo de eu passar esse texto para vocês, o Senhor falou muito comigo, coisas que eu preciso melhorar, coisas que eu tenho falhado. Mas eu vou te fazer uma pergunta: você tem se esforçado para que haja uma paz na sua casa nesses dias, que haja uma paz para você ainda que está trabalhando aí no seu trabalho, porque o que acontece? Às vezes nós chamamos, aqui nesse versículo fala, é que nós possamos viver de maneira digna da vocação que vocês receberam. O nosso primeiro chamado que nós temos, antes mesmo de um cargo de igreja, um cargo de trabalho, né? O nosso chamado somos o nosso primeiro chamado é como filho e filhas de Deus. O nosso chamado, o nosso segundo chamado é como família. O nosso primeiro ministério é família, é você filho, é você pai, é você mãe, é você irmão. Será que você tem andado de uma maneira digna dessa vocação que o Senhor chamou? Será que eu e você temos sido exemplos, em primeiro lugar, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho? Será que nós temos envergonhado o nome de Jesus ou nós temos sido o brilho? Será que nós estamos sendo completamente humildes e dóceis? Quantas vezes eu, Lilian, fiz essa piada? Ah, eu sou um doce de pessoa. Ironicamente, porque eu não era um doce, eu estou ainda nesse processo e eu nunca tinha lido esse versículo. E eu falei, Deus, como nós às vezes brincamos com coisas que o Senhor deixou na palavra dele, gente. O Senhor quer que a gente seja humilde e dócil. Ele quer que a gente seja humilde e dócil. Ele quer que a gente seja como Jesus, lá no versículo mais à frente, eu vou falar isso com você. Mas será que o Senhor tem dado oportunidades para nós? Às vezes nós passamos por situações, o Senhor nos coloca em situações para ver a maneira que eu e você vamos lidar com essa situação. Será que a gente está agindo com humildade? Será que nós temos sido pessoas maduras? Será que nós temos sido pessoas mansas? Porque como Jesus era manso e humilde de coração, e como eu e você temos sido, será que nesses momentos da nossa casa nós temos sido assim? Nós vamos pro versículo. Eu queria que depois na sua casa aí você lesse esse capítulo 4 inteiro, porque tem muita coisa boa que não dá para perder. Versículo 11.
Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então, acrescento aí, o seu primeiro ministério é a sua família, tá? Para que o corpo de Cristo seja edificado, nós somos um corpo, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento de Deus e cheguemos ao quê? A maturidade. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A plenitude de Cristo, nós sermos maduros no Senhor. A gente não agir como criança. Se alguém nos fere, a gente dá o o outra face do nosso rosto. É isso que a Bíblia fala para nós fazermos. Não dá sem a gente andar mais uma milha. Não dá somente a túnica, mas dá também a capa. Né? Então, é isso que o Senhor quer de nós. Maturidade para, às vezes, engolir sapos. Não é fácil. Eu tenho dia que eu falo, Deus, me ajuda. Às vezes eu falo demais e depois eu vou lá e peço perdão. Mas será que antes da gente pedir perdão, será que a gente não tem que ser moldado pelo Senhor? Porque existem palavras que a gente fala, coisas que a gente faz, sementes que a gente está lançando. Nessa quarentena, quantas palavras será que nós falamos contra o nosso próximo? Coisas, discussões e coisas que às vezes ainda você não pediu perdão. Você precisa se reconciliar. Porque a Bíblia fala não deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Nós não sabemos quando o Senhor vai nos chamar. E se o Senhor chama você hoje, será que você deixou coisas erradas aí para resolver? Perdão, coisas para você resolver dentro do seu próprio lar, dentro da sua própria casa. A Bíblia fala também no versículo 16, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor e na medida em que cada parte realiza sua função. Eu e você temos uma função dentro da nossa casa, nós podemos ajudar o nosso próximo. Sua mãe tá aí, você tá aí na sua casa sem fazer nada, só comendo, e a louça tá lá, você pode muito bem lavar essa louça, você marido pode ajudar a sua esposa, você filho põe as crianças para trabalhar aí. Todos nós temos uma função, não somente no corpo de Cristo, mas dentro dos nossos lares. Nós podemos ajudar, ninguém é empregado de ninguém. Nós estamos ali como um corpo, ajudando. Será que o Senhor nos deixou dentro dessa quarentena simplesmente para nada? Não, eu tenho certeza que Ele está trabalhando alguma coisa em nós. E para encerrar, um versículo que falou muito comigo foi: assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivam na inutilidade dos pensamentos. Hoje nós temos vivido num tempo de pessoas que vivem boiando, gente que não sabe nada com nada, pessoas que você conversa com a pessoa, sabe, uma pessoa vazia, que só mexe na internet, não tem um conteúdo. Será que eu e você vivemos nessa inutilidade de pensamentos? Será que o Senhor tem sido o centro das nossas vidas? Será que nós temos sido pessoas completas? Ou temos deixado a nossa mente vazia para que Satanás opere na nossa mente e quando a gente vai ver, a gente não tem dado frutos? O Senhor quer que nós demos frutos e que o nosso fruto permaneça no Senhor. E agora eu gostaria de ler para você Hebreus 3:12 que diz, perdão, 13, ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Hoje, o Senhor tem algo novo para mim e para você, mas o nosso coração tem que estar quebrantado. Versículo 24: a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes de verdade. O Senhor quer que a gente viva em santidade. O Senhor quer que a gente seja semelhante a Ele. O Senhor quer que a gente viva tempos incríveis de maturidade e de conhecimento no Senhor. Que eu e você possamos aproveitar esse tempo de quarentena para colocar nossa vida em ordem, para colocar nossa casa em ordem, para colocar relacionamentos em ordem e, em primeiro lugar, para nos acertarmos com o Senhor e termos tempo com Ele. Eu me falo por mim mesma, às vezes passo o dia, às vezes eu tirei para ler a Bíblia, mas leio correndo ou faço uma oração tão rápida, sendo que o Senhor quer tempo conosco, o Senhor quer ter
intimidade com a gente, quer ter relacionamento com a gente, e que possamos juntos saber que nós não estamos reunidos em um templo, mas nós somos corpo do Senhor e, em primeiro lugar, a nossa família é o nosso maior ministério. Jesus, muito obrigada. Muito obrigada também por esse tempo que nós estamos passando de quarentena, porque nós temos uma família. Muitas pessoas estão sozinhas em casas porque não têm uma família, mas que da mesma maneira o Senhor os alcance, Deus, e que o Senhor alcance as famílias, assim também como a minha família. Que haja, Senhor, maturidade, que haja humildade, que sejamos dóceis, Pai, e humildes, que nós possamos, Pai, tomar cuidado com as palavras que nós temos falado. Senhor, perdoa se nesse tempo nós ferimos corações, machucamos vidas, machucamos os nossos familiares. Nós cancelamos todas as palavras que possamos ter dito, Pai, que feriram, Senhor, os nossos pais, irmãos, irmãs, família, amigos, qualquer coisa que fizemos, Pai, até hoje que desagradou o seu coração. Nós nos arrependemos e colocamos o nosso coração diante de Ti para que esses próximos e últimos dias de quarentena, que não sabemos quanto tempo vai durar, mas sejam dias de aprendizado, que nós possamos ser realmente templos do Teu Espírito Santo e que nós possamos amar e cuidar da nossa família como o nosso maior ministério, que é a nossa família. Jesus, nós te amamos e queremos dizer que nós dependemos de Ti, Jesus. Que Deus abençoe você, que você tenha um ótimo restante de quarentena e que o Senhor possa ministrar aos nossos corações. Deus abençoe.